Olá, a ideia para hoje é uma touca com abas. Coloquei 88 pontos, vou selecionar um por um para fazer a barra. Essa começa da parte de baixo para o topo. Vou usar um fio de linha industrial e um fio da lã cristal, fazendo uma mescla. Eles são quase da mesma cor, mas vai dar um brilhozinho, porque a linha industrial ela tem um brilho. Enlaço o fio nas agulhas. Aqui eu vou usar a linha industrial numa antena e a lã noutra antena, só vindo juntas para o carro, para daí trabalhar. Mas elas saem de antenas separadas, fazendo uma mescla bem perfeita. Regulagem 5 para barra. Vou contar carreiras. Quarenta carreiras, fecho a barra. Essa é uma peça que iniciantes costumam fazer bastante. E serve esse modelo para masculino, feminino, infantil, adulto, adolescente, só variando a quantia de pontos. Uma laçadinha de baixo, coloco na agulha que está vaga. Aumento a regulagem para 8. Aqui a escolha de trabalhos é imensa. Só mudando o desenho você já tem uma peça nova. Eu vou trabalhar com um ponto conhecido como pipoquinha. É selecionado também um sim, um não, e com o carro em suspenso. Eu vou deixar sempre o carro em suspenso para evitar aquele vai e vem que atrapalha bastante um parafuso que existe ali embaixo. Faço 4 carreiras. Chamo as agulhas para cima, uma fica no trabalho. Selecionado assim, eu vou fazer 2 carreiras. Só que esse trabalho precisa de peso. Tiro do suspenso. Faço 4 carreiras. Seleciono novamente.
2 carreiras. Essa pipoquinha também poderia ser em outra cor. Quando eu tenho as agulhas em suspenso, troco a cor e faço um destaque. Ela vai ficar um mimo no lado direito. No lado avesso, essa malha não fica muito aparente o desenho, mas fica bonito no lado direito com detalhes coloridos também. Caso queira fazer algum intercalado aqui com furadinho, com transportador, também ficaria bom. Ou um outro tipo de desenho em relevo, também ficaria bom. Só que o relevo, ele é mais usado no lado avesso. E essa touca vai ser usada normal no lado direito. Então, eu vou fazer apenas com o ponto pipoquinha. É um ponto simples, é fácil de fazer, em qualquer máquina consegue trabalhar assim, mesmo iniciantes em tricô. Quatro carreiras lisas e 2 carreiras com ele em suspenso. Além desse ponto, também dar um pouco mais de firmeza na malha. Aqui a malha já está firme. Trabalho ela na regulagem 8 e nota-se que ele ficou bem espesso. É uma touca, tem que esquentar. Então, com o ponto pipoquinha, ele deixa a malha mais fechada ainda. Melhor para proteção contra o frio, né? Com 104 carreiras, sem descontar a barra, agora vou selecionar 2 pontos na margem, uma eu transporto, e depois transporto um sim, um não. Uma agulha fica com malha e a outra fica vazia lá embaixo. E as últimas 2 agulhas também com malha. Na mesma regulagem, tiro do suspenso, né? Na mesma regulagem, vou tecer 14 carreiras. E agora remalho. Posso remalhar com o transportador ou com o remalhador. Quando eu estou com esse ponto vago, eu deixo o remalhado mais laceado. Não faço 2, não faço uma correntinha. Eu deixo ele mais comprido o ponto.
Começa a costura pela barra, e é a parte de fora primeiro, depois a parte de dentro. São duas partes individuais. Eu não posso costurar já a barra toda, pegando os dois lados. Duas carreiras de cada vez. De um lado, apanho duas carreiras do outro lado. Esses fios vão sendo encobertos por dentro. Esse era o fio do início. Então, já deixo ele para dentro da barra. Já que ela é dupla, ela também faz essa limpeza. Levo o fio lá para o lado direito para costurar até em cima também pelo lado direito. Aqui precisa coincidir uma bolinha com outra, um desenho com outro. Então, vou cuidando de duas carreiras de um lado, duas carreiras do outro. E sempre no mesmo ponto. Um ponto fica para dentro, então a costura sai sempre retilínea. Se eu pego um aqui, outro lá, outro aqui, outro lá, fica bem torta, bem feio mesmo o acabamento. E em peças de lã, o acabamento é indispensável que seja perfeito, para mostrar a qualidade do teu serviço. Coincidiu a bolinha, agora vou seguindo até em cima, até essa ponta aqui. Sempre costurando duas carreiras de um lado, duas do outro. Se a lã é mais grossa, você consegue fazer até uma carreira de cada vez. Pego uma carreira aqui, uma carreira ali, uma carreira aqui, uma carreira ali. Tricô à mão com lã bem grossa, eu uso uma carreira. Mas aqui eu já consigo fazer com duas, o trabalho sai mais rápido até. E fica perfeito da mesma forma. E antes de ir para a máquina fazer a parte de baixo, a parte das abas, eu venho com 3 metros de fio. Eu separo 3 metros de fio somente da lã mais grossa. Separei 3 metros de fio, coloco os dois juntos, as duas pontas juntas. E agora, com o remalhador ou com a agulha de crochê, primeiro eu faço uma forquinha para formar o primeiro ponto. Coloco o remalhador dentro e vou fazer uma correntinha.
não muito apertada, não muito preso esse ponto, nem muito folgado demais. Uma correntinha até acabar a linha. Se não vai com o remalhador, a agulha de crochê que vem, acompanha a máquina, também é bem fácil de fazer, é o mesmo trabalho. Terminou a linha, termino o ponto. Assim eu tenho um cordonê. Esse é bem estreitinho, porque eu dupliquei o fio. Poderia mais estreitinho, fio único. Mais grosso, fio triplo ou quádruplo. Aí você consegue fazer da espessura que quiser. Aqui com 3 metros, depois de tecido, eu consegui 30 centímetros. Toquinha costurada. Agora vamos fazer as abas. Aqui eu tenho a costura. Essa costura eu uso deixar na parte das costas, na parte de trás. Mas a aba começa a partir dali. Conto 3 pontos. A costura está aqui. Conto 3 pontos, pego o quarto. Mas não uma laçada só, não só uma carreira. Eu pego 2 ou 3 carreiras. Coloco o ponto para a máquina. Ponto seguinte da barra, pulo uma agulha, ponho na segunda. E assim eu vou fazendo, achando pontos para fazer a aba, o protetor de orelhas. Sempre pulando uma agulha, acompanhando esse selecionado que foi dado na barra. Faço 14 apanhes. Esse barulhinho é o Toby, que tá com frio, que é uma touca também, né? Mais um. Trago essas agulhas para cima e agora com os 2 fios que trabalhávamos antes, na mesma regulagem que foi feito o trabalho, faço uma carreira, chamo as agulhas para cima aqui e enlaço esse fio, passando por cima, uma por baixo, uma por cima, uma por baixo, para conseguir cortar. Venho para a direita, no lado contrário do carro, elevo uma agulha. Sobraram 2 agulhas no centro, baixo um lado, baixo o outro e agora remalho. Só que antes de remalhar, eu vou apanhar aqui mais uma laçadinha desse ponto que foi feito e colocar para cima, para tecer. E esse outro lado também. A primeira laçadinha aqui, venho para a agulha e refaço esse ponto.
E aqui também um remalhado bem folgado. Se eu faço ele muito apertado, não consigo dar o formato da orelha na criança. Então, apanho o ponto no remalhador. Quando tenho agulha vaga, faço uma correntinha. Apanho o ponto, remalho. Quando tenho agulha vaga, só faço uma correntinha no remalhador, sozinho. Assim ele vai ficando mais folgado. Poderia ser dado um ponto maior, mais comprido. É a opção de cada um. Da mesma forma, o outro lado, a partir da costura, conto 3 pontos, pego o próximo. E assim eu vou pegando o ponto, pelo menos 2 carreiras aqui, para ele ficar mais firme. Isso porque a barra é um sim, um não. Se fosse uma barra com todas as agulhas, eu pegaria todas as agulhas para a máquina. Daí não ficaria esse um sim, um não aqui vazado. E sempre conto a partir da costura para frente. O que sobra na frente fica na testa. Carro em suspenso. Esse fio coloco para dentro, para daí cortar longe de onde ele nasceu. Baixo um pouquinho, menos a última agulha. E vou erguendo uma agulha de cada vez até sobrarem 2 no meio. Tiro do suspenso e arremato. E esse arremate é mais folgado, não puxando o fio, deixando ele mais solto, para que ele consiga fazer o contorno de toda essa orelhinha. E aqui no fundo, antes de arrematar, já pego o primeiro ponto onde ele tinha saído para firmar. Remalho um ponto e um ponto, uma correntinha. O ponto. E onde tem agulha vaga, faço uma correntinha. Faço um ponto somente no remalhador. O final aqui do fio, pego numa agulha para arrematar junto com a costura e firmar esse último ponto. Levo por dentro e assim como o fio que foi enlaçado nas agulhas, corto ele longe e aqui também. Faço a limpeza nos 2 lados. Chamo 3 agulhas para cima
E aqui bem na pontinha, acho 3 pontos. Primeiro parte acionado, vamos fazer um cordonê para amarrar. Vou diminuir um pouquinho a regulagem. Assim, uma carreira ele não trabalha e vai enrolando. Termino em uma agulha. E puxo. Acho que eu fiz muito comprido esse cordonê aqui, então eu vou fazer um pompom na ponta. Um pompom enrolado. Com o fio que sobra, eu vou enrolando e costurando. A outra solução seria desmanchar um pouquinho, mas assim eu já tenho o pompom na ponta. É um caracol, nem pompom não é. Não? E aqui em cima, onde foi feito aquela correntinha com 3 metros de fio, eu vou colocar por entre esses pontos, por entre esses vazados, alternando. Posso colocar um sim, um não, ou 2 por 2. Só que eu vou partir da metade, da frente. Deixo 2 por cima, 2 por baixo, para franzir. Essa é uma touca que serve para mais tempo, por causa desse comprimento aqui. A criança vai crescendo, a mãe pode tirar dessa posição e colocar para cima, ou colocar mais no meio. E aqui no final, puxo, acerto as pontas para que fiquem iguais e amarro. Pode ser dado um nó ou um laço.
e termino as pontinhas. Ela vai servir para uma criança de até 6 meses, dependendo da criança. Essas orelhinhas ajudam a segurar e não perder a touca. Para crianças maiores, de 1 ano, 2 anos, eu colocaria até 100 pontos embaixo. E com essa barra, ela puxa, ela traz para dentro, então ela segura na cabeça. Essa, então, é a nossa touquinha para hoje, num modelo simples de fazer para bebê, que veste até uns 6 meses, mais ou menos, esse tamanho aqui de touca. Para tamanhos maiores, eu colocaria até 100 pontos. Tamanho de criança maior. Adulto, até 120 pontos. E isso depende da lã que está sendo usada. Eu usei a cristal e mais um fio de linha em regulagem 8. Faz sempre uma amostra para ver o quanto rende em largura. E também depende do ponto que vai ser feito. Se for um ponto em jacar, por exemplo, ele vai segurar bastante. Esse ponto pipoquinha, ele rende em largura. Ele realça, ele segura firme, ele traz um efeito assim mais firme na malha, mais grossa, e também rende em largura. Não encolhe tanto em comprimento, mas ele rende em largura. Outros pontos que também sejam em relevo, rendem em largura e encolhem em comprimento. São muitas variações de um trabalho, então não dá para dizer, coloque 100 pontos para que você vai conseguir a mesma medida. Faz sempre uma amostrinha para ver o quanto ela rendeu, para daí saber quantos pontos colocar com certeza, porque uma touca pequena é inviável, e uma touca que fica caindo da cabeça também não fica bom. Eu espero que as ideias que estão sendo feitas nessa maratona estejam agradando, e eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Bom trabalho!